Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui novamente, eu, professor Fábio, para darmos continuidade aos nossos estudos de história. E hoje o nosso tema é Revolução Farroupilha. Então, vamos compreender como é que se deu essa revolução, quais são as causas, quais são os motivos que levaram à eclosão dessa revolução que aconteceu no sul do Brasil. Vou compartilhar com vocês a minha tela de trabalho e a gente vai dar continuidade a esse tema. Vamos lá? Então, esse é o nosso tema, Revolução Farroupilha, né? Também conhecido como Guerra dos Farrapos. Então, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, foi um movimento, né? Um dos movimentos aí do período das revoltas regenciais. Ela foi uma rebelião muito importante e uma das maiores desse período. Ela ocorreu no Rio Grande do Sul e durou 10 anos, né? Aconteceu entre 1835 a 1845. E ela teve início durante a regência do Diogo Feijó, que na época era o regente, né, do Brasil, por conta de que Dom Pedro II, que era o sucessor de Dom Pedro I, ainda não poderia assumir o império. Tá? Essa revolução ela começa no período regencial e só vai terminar no segundo reinado aí sobre a autoridade de Dom Pedro. Os personagens que estão envoltos aí dessa revolta, né, eles são personagens que refletem muito as brigas políticas do Brasil naquele período, que eram muitas brigas relacionadas à divisão de poderes ou à participação dos poderes, né? As províncias naquele período, o que hoje a gente conhece como estados, elas estavam brigando por ter maior autonomia política e maior representatividade no cenário central, no cenário nacional. Então, essa revolta, ela mostra aí o descontentamento de uma classe dominante, ou seja, uma classe hegemônica dentro do Rio Grande do Sul, que era uma classe formada por estanceiros, que eram grandes fazendeiros, né, e comerciantes também. Do outro lado, a gente tem um governo central, aí na figura do Diogo Feijó, que era o regente naquele momento, e Fernando Braga, que será o presidente da província do Rio Grande do Sul, e que será, naquele momento, representante do governo central na província. Outros personagens que vão adentrar, né, esse cenário da revolta é Bento Gonçalves, que era da Guarda Nacional, ou pelo menos representante da Guarda Nacional no âmbito local, e Garibaldi e sua esposa. Do lado central, ou seja, do poder central, do poder regencial, ou melhor dizendo, aqui do poder imperial, nós temos as figuras de Dom Pedro II e Luiz Alves de Lima, o Duque de Caxias. Bom, mas quais foram as causas da revolta? Foi o descontentamento desses estanceiros, desses grandes fazendeiros, com os elevados impostos territoriais e impostos sobre alguns produtos de exportação, como o charque, que era um produto muito vendido para o Sudeste e para o Nordeste do Brasil, por conta que ele era utilizado para alimentar os sujeitos escravizados, mas também as altas taxas sobre o couro e o sebo, que eram também produtos aí exportados pelo Rio Grande do Sul. Além disso, havia uma imposição da Guarda Nacional na região, que já era uma região militarizada. No caso, vários fazendeiros já tinham guardas particulares e não entendiam que havia necessidade de ter uma Guarda Nacional. Então, eles viam na Guarda Nacional a tentativa do governo central de controlar a região. E aí a coisa foi ficando mais complicada ainda quando Diogo Feijó, em 1835, nomeia Fernando Braga para ser presidente da província. Então, aí, para os revoltosos, isso significou um aumento do controle na região. Né? E essa população, né, essa classe social naquele momento, ela ainda estava sendo bombardeada por ideias republicanas, né? E essas ideias vão ser absorvidas por estas pessoas e eles vão aí criar um sentimento, né, de distanciamento
do Império, ou pelo menos do governo imperial. Bom, como é que se deu a Revolução? Então, no dia 20 de setembro de 1835, uma revolta armada, com pouco mais de 200 cavaleiros, eclodiu aos redores de Porto Alegre. E uma pequena força armada enviada pelo governo de Fernando Braga não conseguiu reprimir os revoltosos. Então, os revoltosos dominam a região, Fernando Braga foge, né? E aí é instalado naquele momento um governo comandado por Bento Gonçalves, né, que estava do lado dos revoltosos. Então, ele entra em Porto Alegre com o apoio da Assembleia Provincial em 1836 e proclama a República do Piratini, né, que seria aí um momento de emancipação dessa região. O fim do conflito se dá depois de muito tempo, né, com batalhas aí de um lado e de outro. Então, em 1843, já sob o governo de Dom Pedro II, né, Luiz Alves de Lima é enviado à região para tentar amenizar esses conflitos. Então, ele é nomeado presidente e comandante das armas, né, e aí ele vai intensificar uma repressiva contra o conflito. Durante esses 2 anos, entre 1843 e 1845, se dá várias batalhas, mas o desfecho final desse conflito é feito a partir de um acordo de paz, né, entre os revoltosos e o governo central, pondo fim aí à peleja entre as duas partes. Atualmente, a memória da Farroupilha, né, da Guerra dos Farrapos, ela é celebrada como um evento cultural no Rio Grande do Sul. Então, entre 13 a 20 de setembro, acontecem homenagens a essa revolta, principalmente homenagens aos seus líderes. Então, acontecem desfiles, né? Acontece aí que os gaúchos eles se vestem com roupas tradicionais, né? Fazem shows, fazem uma série de comemorações para celebrar essa data, né, dessa revolução que é tão importante para a cultura do Rio Grande do Sul. Então, essa foi a nossa aula sobre Revolução Farroupilha. Espero que tenham compreendido. E aí, nós ficamos por aqui. E na próxima aula, nós iremos falar de outro assunto. Um abraço a todos e até mais. Tchau, galera!